A história de Davi e Golias é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. Ela tem atravessado séculos e corações, não apenas como uma narrativa de vitória improvável, mas como um poderoso símbolo de fé e coragem. Para os que creem, essa passagem é mais do que um simples episódio antigo. É um espelho onde cada um pode se ver refletido diante dos seus próprios gigantes. E, convenhamos, todos nós temos gigantes. Alguns são visíveis, outros moram em silêncio dentro de nós. Medos, traumas, doenças, crises familiares, dívidas, inseguranças, dúvidas espirituais. Cada um carrega os seus, mas o que a Bíblia nos ensina, ao contar sobre Davi e Golias, é que nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas. Não usava armadura, não tinha espada, nem treinamento militar. Era, à primeira vista, um improvável herói. Mas o que Davi tinha era algo que muitos soldados bem equipados não tinham: fé. Uma fé viva, destemida, enraizada em um relacionamento íntimo com Deus. Davi conhecia o Senhor, confiava nele e sabia que não estava sozinho. Enquanto os outros viam Golias como um monstro invencível, Davi o via como alguém que ousava afrontar o Deus vivo. Ele enxergava com os olhos da fé, e isso fez toda a diferença. Quantas vezes nós nos sentimos como o exército de Israel diante de Golias? Paralisados pelo medo, convencidos de que não há saída, presos pela lógica do impossível. Golias era alto, forte, treinado para matar. Sua aparência era ameaçadora, e suas palavras, desafiadoras. É assim que os problemas da vida também se apresentam, grandes, assustadores e muitas vezes repetitivos, como se quisessem nos cansar até perdermos a esperança. Mas quando Davi entra na história, ele não se intimida. Ele sabe quem é seu Deus. Ele sabe que a força que vem do céu não se mede por altura ou armadura. E é justamente isso que precisamos lembrar em nossos próprios combates. Quem é o Deus em quem confiamos? A fé de Davi não nasceu do nada. Ele mesmo conta ao rei Saul que já havia enfrentado perigos enquanto cuidava das ovelhas. Quando um leão ou um urso atacava, ele não fugia. Ele lutava. E vencia. Deus o havia livrado antes, e ele cria que o livraria de novo. Isso nos ensina que a fé é construída dia após dia, nos desafios menores, nas vitórias silenciosas. É na intimidade do campo, longe dos olhos dos outros, que a confiança em Deus cresce. Não podemos esperar ter fé para derrubar gigantes se não estamos dispostos a exercitar essa fé nas pequenas batalhas da vida. Quando Davi se oferece para lutar contra Golias, muitos o acham presunçoso. Outros o subestimam. Mas Davi não se preocupa com o que pensam dele. Seu foco está no Senhor. Isso também é um ensinamento valioso. Para vencer os gigantes, precisamos parar de dar ouvidos às vozes de dúvida e descrença ao nosso redor. Precisamos aprender a silenciar as críticas, os julgamentos e os temores humanos. Porque, muitas vezes, o primeiro gigante a ser vencido está dentro de nós mesmos. É a voz que diz: você não consegue, você não é bom o suficiente, isso não é para você. Davi não permitiu que essas vozes dominassem seu coração. Ele as venceu com a verdade da palavra e a certeza do poder de Deus. No momento decisivo, Davi rejeita a armadura do rei Saul. Aquilo não servia para ele. Era pesado, desconfortável, estranho. Ele prefere ir com aquilo que conhece, seu cajado, sua funda, suas pedras, mas, acima de tudo, com sua fé. Muitas vezes, tentamos vencer os gigantes com as ferramentas erradas. Nos apoiamos em estratégias humanas, em conselhos vazios, em fórmulas que não funcionam. Mas o que nos sustenta é a presença de Deus. É a oração sincera, a leitura da Bíblia, a comunhão com o Espírito Santo. Davi entendeu que mais valia uma pedra com unção do que uma espada sem fé. E assim foi a batalha, com coragem, confiança e propósito. Quando ele se aproxima de Golias, este o despreza. Zomba dele. Como poderia um jovem sem armadura vencê-lo? Mas Davi declara algo poderoso: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essa declaração é uma chave espiritual. Davi não estava confiando em si mesmo, mas no nome do Senhor. Ele sabia que aquela batalha não era apenas dele, mas de Deus. E é isso que precisamos entender. As lutas que enfrentamos, quando entregues nas mãos de Deus, se tornam oportunidades para Ele manifestar sua glória. A vitória de Davi foi rápida, certeira, surpreendente. Uma única pedra, um único golpe. Mas a batalha já estava vencida antes mesmo de começar, porque Davi já havia vencido dentro de si.
Ele venceu o medo, a dúvida, o orgulho, a pressão dos outros. Ele venceu na fé. E é assim que nós também vencemos. Nossos gigantes podem parecer grandes demais, mas Deus é maior. Quando colocamos nossa confiança nele, quando decidimos enfrentá-los com coragem e oração, algo sobrenatural acontece. Deus age. Deus luta por nós. Essa história nos inspira a levantar a cabeça e enfrentar o que quer que esteja nos paralisando. Não com força humana, mas com fé. A Bíblia nos mostra, repetidamente, que Deus se agrada da fé. Ele se manifesta na vida dos que creem, mesmo quando tudo parece perdido. A fé não ignora os fatos, mas crê acima das circunstâncias. Davi viu Golias, ouviu seus gritos, mas escolheu ouvir a voz de Deus acima de tudo. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico difícil, uma crise financeira, um casamento em ruínas, uma depressão silenciosa. Talvez você esteja tentando esconder seu gigante, fingindo que ele não existe, mas ele está lá, roubando sua paz, suas noites de sono, sua alegria. Saiba que Deus conhece o seu coração, vê as suas lágrimas, entende as suas angústias. E Ele não o chamou para viver com medo. Ele o chamou para confiar. Assim como Davi, você também pode enfrentar o seu gigante. Não importa se as pessoas acham que você é fraco, pequeno ou inexperiente. Deus não vê como o homem vê. Ele conhece seu coração. E é isso que importa. A presença de Deus em nossa vida não garante que não teremos lutas, mas garante que não estaremos sozinhos nelas. Assim como Davi, somos chamados a viver pela fé. E a fé não é ausência de medo, é decidir agir apesar dele. É escolher crer mesmo quando tudo parece impossível. É declarar como Davi: eu vou contra esse gigante em nome do Senhor. E quando fazemos isso, estamos permitindo que Deus entre na batalha conosco. E quando Deus entra na batalha, o impossível se torna possível. Davi não apenas venceu Golias. Ele inspirou todo um exército a sair do medo e partir para a vitória. Às vezes, sua vitória não é apenas sobre você, mas sobre aqueles que te cercam. Sua coragem pode despertar fé nos outros. Sua decisão de confiar pode ser o começo de algo maior. Porque a fé é contagiante. A fé transforma ambientes, muda destinos. Davi não era rei ainda, mas já tinha o coração de um rei. Ele liderou com sua atitude, com sua ousadia, com sua entrega total a Deus. E foi assim que Deus o usou para fazer história. Nos dias de hoje, ainda existem muitos Golias por aí. Eles assumem formas diferentes, mas continuam desafiando, afrontando e tentando impedir o avanço dos filhos de Deus. Mas assim como houve um Davi no passado, hoje também existem pessoas dispostas a confiar, a lutar e a crer. Você pode ser uma delas. Não precisa ser perfeito, forte ou experiente. Só precisa estar disposto a confiar no Senhor, a colocar seus olhos nele, a se levantar em oração e dizer: Senhor, eis-me aqui. Usa-me. Lembre-se de que a Bíblia está cheia de histórias de pessoas comuns que, pela fé, fizeram coisas extraordinárias. Não porque eram especiais, mas porque decidiram confiar. Assim como Davi. Ele era o menor da casa de Jessé. Nem foi chamado de início quando Samuel foi ungir um novo rei. Mas Deus o viu. Deus o escolheu. E Deus o capacitou. O mesmo Deus que capacitou Davi está com você hoje. Ele não mudou. Sua palavra continua viva. Sua fidelidade é eterna. E sua promessa é real. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Portanto, diante do seu gigante, não recue. Não desista. Não se esconda. Unfront. Ore. Creia. Caminhe com fé. E lembre-se, com Deus, você nunca está sozinho. Cada passo dado em confiança é um passo rumo à vitória. E no final, você verá que o gigante caiu. Não pela sua força, mas pelo poder do Deus a quem você serve. Porque a fé ainda move montanhas. A fé ainda derruba gigantes. A fé ainda transforma vidas. Assim como aconteceu com Davi, também pode acontecer com você. Basta crer.